Seja muito bem-vindo à bancada do Pode Entrar. Tá começando mais um episódio do seu podcast preferido. Tenho certeza que já é seu podcast preferido. Hoje a gente vai falar de assunto importante, assunto sério. Vamos falar de educação ambiental, resgate animal, cuidados com o meio ambiente. E a gente vai receber aqui para esse papo muito legal uma autoridade no assunto. Eu quero que vocês deem ênfase na palavra autoridade. Ela é formada em Relações Internacionais, pós-graduada em Gestão de Segurança Pública, foi coordenadora da Educação Ambiental do Batalhão de Polícia Militar Ambiental do Distrito Federal e hoje atua no mesmo batalhão como chefe da comunicação social. A gente vai receber hoje aqui a Tenente Thaís Gonçalves. Tenente, muito obrigado por aceitar nosso convite, para vir bater esse papo aqui no Pode Entrar, falar sobre um assunto que assim, é extremamente importante. Eu que agradeço, é sempre uma honra poder falar sobre meio ambiente. É um tema que eu acredito muito, que eu trabalho muito para colaborar. E a gente vai fazer um bom podcast hoje. Eu espero que a população consiga compreender os temas que a gente vai trazer. Alguns temas são bem sensíveis, né? Mas são muito importantes. Exatamente, é um assunto importante. E olha só, antes de bater esse papo com a senhora, eu fui dar uma olhada como estavam os números, né, de apreensão de animais silvestres no Distrito Federal. E a gente, por assim, ver Brasília, o Distrito Federal, como um centro urbano, a gente esquece a parte verde do DF, e que ainda é muito grande. Ou seja, a gente tem florestas, a gente tem parques ambientais enormes. Aqui pertinho da gente tem a Floresta Nacional, e isso comporta uma vida selvagem inimaginável. Sim. Né? Não é à toa que aqui perto há situações em que já apareceram lobo-guará, onça parda. Então, eu acho que, como a senhora falou, a conscientização é importante exatamente para a gente pensar que o DF ainda tem muita área verde e que precisa ser cuidada. E imediatamente. Sim, perfeito. Vamos lá. Tenente, a senhora atua na Polícia Militar há quanto tempo? Então, eu entrei na polícia em 2020, daí eu fiz 3 anos de curso de formação, 3 longos anos, e quando eu terminei meu curso de formação, eu já fui lotada no Batalhão de Polícia Militar Ambiental. Então, cheguei no batalhão no final de 2022 e estou lá desde então. Então, estamos em 2026, né? Estou lá no Batalhão Ambiental até o presente momento. Ah, bacana. Assim, só para eu entender, quando a senhora vai para o curso de formação da Polícia Militar, a senhora já determina que quer ir para o batalhão ou isso acontece depois da formação, por exemplo, ir para o batalhão ambiental? Funciona da seguinte forma: quando a pessoa passa no concurso policial, né, da Polícia Militar, dentro do curso de formação, ela tem a classificação dela. E aí, quando termina o final do curso, né, o término do curso, eles disponibilizam as vagas para os batalhões. E Sim. aí as pessoas vão escolhendo, né? A pessoa que ficou em primeiro lugar no curso até que ficou no último lugar. Através de nota e colocação dentro Exatamente. do curso. E aí as pessoas vão escolhendo. Eu tive o privilégio, a oportunidade de escolher o BPMA. Foram poucas vagas, né? Do meu curso foram três pessoas só, né? Tem 3 tenentes que trabalham lá, eu e mais 2. E aí todos os batalhões funcionam dessa forma. Então, quando terminou meu curso, eu já escolhi ir para o BPMA, porque eu já sabia realmente o que eu queria fazer. Já estava ali Já. na massa do sangue, já era Exatamente. paixão. Quando a gente fala em atuação da Polícia Militar Ambiental, quais são as frentes que mais se dão em relação a queimadas, por exemplo? A Polícia Militar Ambiental atua também. Eu sei que há uma parceria entre as outras forças, Sim. bombeiro, mas a senhora pode me dizer que qual é a frente que a Polícia Militar Ambiental mais atua hoje? Atualmente, a gente trabalha com uma série de coisas dentro do cenário ambiental. O nosso batalhão, ele tem uma gama de funções muito grandes, né? Então, a gente atua desde educação ambiental, a gente entra em sala de aula para dar aula para crianças, por exemplo. A gente tem policiais que são atores dentro da Polícia Militar, eles fazem o teatro
né? E um teatro voltado para a educação ambiental. A gente trabalha na repressão dos crimes ambientais e aí a gente tem os grupamentos especializados para isso, né? No caso do BPMA, a gente tem o GOC, que é o Operações no Cerrado, e a gente tem o GTA, que é o Grupo Tático Ambiental. São dois grupamentos que atuam no cenário de crime, né? Crimes de maior complexidade, crimes dentro desse ambiente cerrado. A gente também tem a parte do lacustre, que é o que atua dentro das águas, então a galera que fica ali no Lago Paranoá, enfim, fazendo aquela fiscalização. É a nossa companhia lacustre, né? Então a gente tem muitas frentes de trabalho e a gente tem uma frente muito importante também, que é a frente dos resgates, né? Que é o nosso RPA, que é o Rádio Patrulhamento Ambiental. Ele atua de diferentes formas, mas o que a gente faz muito hoje é questão de resgate. Mas caso a gente pegue um crime também, eles podem ir fazer o termo circunstanciado de ocorrência. Então, o nosso batalhão atua de forma diversificada. E a gente atua muito também com outros órgãos ambientais em parceria, né? Porque a gente entende que o cenário ambiental ele não pode ser tratado de forma individualizada, né? A questão ambiental é uma questão não só regional, é uma questão mundial. Então a gente precisa também ter essa flexibilidade para atuar com os outros órgãos. Então a gente tem parcerias com o ICMBio, com o IBRAM, que é o Instituto Brasileiro Ambiental, né, que atua aqui no DF. A gente tem parcerias com o IBAMA, a gente tem parcerias com o Corpo de Bombeiros, a gente tem diversas parcerias que a gente vai fazendo com os outros órgãos também, para que a gente consiga vislumbrar todas essas frentes no cenário ambiental. Ótimo, fantástico. Ou seja, é extremamente importante entender isso, que quando se fala de polícia militar ambiental, a polícia que cuida das coisas relacionadas à natureza. Aí existem vertentes que vão desde a educação, que é algo muito importante, Perfeito. né? Desde a educação, que passa ali, como a senhora mencionou, pelas escolas, educação infantil, porque afinal é ali onde começa essa formação pessoal, né, no ser humano, e desde as operações táticas propriamente ditas. Enfim, é uma gama enorme de atuação. Sim. Qual é a ocorrência que a Polícia Militar Ambiental mais pega hoje? A gente pega muita criação irregular de animal, e mais à frente a gente vai falar sobre isso. São pessoas que querem ter um animal silvestre em casa e elas procuram qualquer meio para ter esse animal. Elas não querem saber se o animal é legalizado, se não é, como é que esse animal foi transportado, enfim. A gente pega muita ocorrência dessa, né? E às vezes a gente chega na casa da pessoa e a pessoa, mas eu não sabia que era crime. E assim, é complicado porque isso de forma isolada não faz com que a pessoa se exima das obrigações legais dela, né? Sim. Então a gente pega muita ocorrência de criação irregular de animal e aí a gente tem o ranking, né? De que a gente pega. A gente pega muito, por exemplo, questão com jiboia arco-íris, papagaio, canário da terra, entre outros animais também, né? Que as pessoas não podem criar e elas têm esses animais em casa. A gente pega muita ocorrência dessa, a gente pega muita questão também de tráfico de animais, né? A gente pega muita ocorrência com caça ilegal de animal. Infelizmente, né? Aqui no DF o pessoal, aqui não tem caça, aqui não tem caçador, tem, e muito. É Infelizmente mesmo? tem sim. E é uma galera, assim, que bem capciosa, sabe? A gente tem que fazer uma atuação até com o serviço de inteligência, porque são pessoas que são acostumadas à área de mata, né? Estão acostumadas com o ambiente cerrado, e são pessoas que às vezes ficam ali 2 dias, um dia, dois, três, para caçar animal. Eu nunca entendi essa vontade de matar bicho, às vezes por hobby, as pessoas fazem isso. Então a gente atua nesse cenário também. A gente também atua em cenário de pesca, né? Pesca irregular. Então a gente está ali no Lago Paranoá e nos cursos de água, né, aqui do Distrito Federal, e a gente pega muita ocorrência dessa também. E aí o que a gente tem que entender no cenário ambiental? Que muitos criminosos que cometem crimes contra o meio ambiente também cometem crimes de outras naturezas. Sim. Então é muito comum a gente chegar num cenário que está ocorrendo um crime ambiental e a pessoa também ser um traficante de drogas, tá fazendo, enfim, questão de comércio ilegal de armas. São cenários possíveis, né? Porque as pessoas vão entrando no crime e elas vão mexendo com uma coisa, com outra, aí contrabando, isso e aquilo. Então, por isso que é importante a atuação da polícia.
Certo, ou seja, a índole do sujeito já É, não é a melhor, né? isso, E aí, partir de uma coisa para outra é um pulo só. é um pulo. A senhora acha que a atuação da Polícia Militar Ambiental aqui no DF, ela é sazonal em relação, por exemplo, o tráfego de animais ocorre mais em uma certa época do ano ou em outra? Acontece esse tipo de coisa? Ou as mesmas ocorrências durante todo o ano? Tem que ter esse cuidado, elas costumam acontecer o ano todo? É, algumas ocorrências, elas ficam com um volume maior dependendo do que acontece, né? Por exemplo, se a gente tiver uma questão de queimada, a gente vai ter mais ocorrência de resgate de animal, Hum, porque os animais vão sair daquela área de queimada e eles vão procurar abrigo às vezes perto, né? Em casa de alguém, em algum comércio, alguma coisa, porque esse animal vai estar desorientado. Então, toda vez que a gente tem um cenário de queimada aqui no Distrito Federal ou na região aqui do entorno, esse cenário de resgate de animal ele se intensifica muito, né? Ele se intensifica muito. Mas o que a gente também tem que entender sobre crimes, né? Às vezes as pessoas usam alguns cenários ambientais que estão ocorrendo para justificar algumas condutas. hum, Então, por exemplo, a pessoa fala: "Ah, não, mas esse animal, ele apareceu aqui na minha casa, eu não crio ele de forma uhum. irregular. Ele apareceu aqui, não sei, Eu tô eu tô cuidando. cuidando, ele caiu aqui na minha Uhum, casa, né? São coisas que a gente escuta. Ah, aconteceu uma queimada, eu acho que esse animal veio parar aqui, não sei também, mas eu tô cuidando dele com todo amor. As pessoas às vezes usam algumas situações para justificar as suas condutas, uhum, né? Então, o que a gente sempre fala em questão de, principalmente de animal? Uma pessoa, às vezes as pessoas falam, ah, tenente, mas eu não sei o que é um animal silvestre ou não. Eu não sei qual pássaro que eu posso criar ou não. Eu não sei qual tipo de bicho que eu posso ter ou não. O que eu indico às pessoas? Hoje em dia a internet é algo muito, né, uhum. democrático, todo mundo tem acesso. Dá um Google ali, faz uma pesquisa. A Ah, não, informação a tá ali para informação quem tá buscar. ali para quem buscar. Ah, não sei. Cara, vai ali numa base do ICMBio, do IBRAM, do BPMA, né? A gente fica ali na Candangolândia. Chega, pergunta, manda por rede social. Eu posso ter esse animal? Não posso? Qual é o trâmite? O que eu faço? Hoje em dia a informação está muito aberta para todo mundo. Então, essa justificativa de, ah, eu não sabia. Uhum, Poxa, é uhum. difícil, né? E eu arrisco dizer, assim, opinião pessoal minha, que acho que talvez 90% das histórias, ah, eu não sabia, seja balela. Claro, deve ter uma Uhum, porcentagem pequena ali, igual já vi acontecer, assim, principalmente de pessoas de mais idade, com menos uhum, informação, que até tem essa dificuldade de buscar informação nos meios tecnológicos de hoje, uhum. que realmente acontece por uma falta de informação, mas eu acredito que a grande maioria não. Já acredito que já teve uma situação dessa, por exemplo, de pegar um animal na casa, um papagaio que a gente costuma ver bastante, na casa de uma Sim. pessoa de idade que tinha amor por aquele animal, mas estava incorrendo dentro de uma situação ilegal, porque Uhum. o importante é ressaltar. Sabia ou não sabia, você está cometendo um crime ambiental. Sim. Uma situação dessa, até para os agentes ali da Polícia Militar Ambiental, os próprios policiais, imagino que deve ser difícil lidar com a situação, É. apesar do costume. É. Graças a Deus, assim, nos últimos anos a gente tem conseguido mudar um pouco esse hábito que as pessoas, né, elas vinham nutrindo durante gerações e gerações de criação de animais, colocar animais em micro gaiolas, enfim, ter papagaio em casa. A gente já pegou ocorrência de chegar e o caçador falar: ah, mas o meu avô caçava, meu pai caçava, meu pai me ensinou a caçar, então todo mundo caça. A gente tem conseguido através da educação ambiental e através também da repressão, porque infelizmente a repressão também ela educa, né? Uhum. As pessoas quando são punidas, às vezes elas aprendem mais rápido do Se não que, vai pelo amor, vai pela dor. infelizmente. Então a gente tem conseguido modificar muito esse cenário, né? E hoje em dia a população já está tão consciente que a população trabalha muito junto com a gente.
Então, é muito comum pessoas ligando e falando assim: olha, eu acho que está acontecendo um crime aqui, perto da minha casa. Olha, eu acho que aqui, isso aqui não está muito certo, não. Então, a população, ela está muito parceira do BPMA. A Que gente ótimo. tem uma comunicação muito fluida com eles, né? Uhum. A gente dá um espaço muito grande. Então, a população nos ajuda muito nesse cenário. Mas é um cenário difícil, né? Você chegar numa casa, por exemplo, uma senhora de idade, às vezes acamada e tudo, que tá ali um papagaio, é o único bichinho que tá fazendo companhia, etc, etc. Há muitos anos, Há muitos inclusive. anos, é um cenário difícil, assim, machuca a gente fica... Uhum. Porque somos seres humanos, Exatamente. né? Somos policiais, somos militares, mas somos seres humanos também, né? Então, a gente chega num cenário desse e é bem difícil. Só que o que, que a gente fala para as pessoas, né, para a população? O trabalho da polícia é uma parte do processo, né? A gente pega essa ocorrência e a ocorrência ela vai caminhando, né? Vai ter que ter uma investigação, os Uhum. órgãos ambientais vão fazer um parecer, depois vai para o judiciário vai dar, né, a penalidade ou não, etc. Então, assim, o trabalho da polícia é uma fatia desse bolo completo, né? Uhum. Porque às vezes as pessoas falam, ai, a polícia, meu Deus do céu, Uhum. nossa, não Já tem, fica. entende? Mas assim, a gente também a gente tem nossa obrigação legal de atuação. A gente não Sim. pode se deparar com um cenário de crime e simplesmente falar, eu acho que eu não vou atuar. Porque senão quem vai responder é a Exatamente. gente, né? E depois desse processo de análise, já aconteceu de, por exemplo, ser determinada a devolução do animal para aquela família? Já aconteceu alguma coisa assim? Assim, quando a gente faz esse resgate do animal, né, a gente faz a destinação do animal, dependendo do estado de saúde, a gente tem que destinar para um lugar ou outro, né? Uhum. E aí a gente já ouviu histórias realmente que chegou lá no judiciário, o juiz apreciou, entendeu que aquele animal, aí colocou para regularização, devolveu Uhum. para a família. Só que é um trâmite muito complexo, muito complicado e não é garantia, Uhum. né? Não é garantia que a pessoa vai ter esse animal, o trânsito lá no judiciário vai correr e ela vai ter um animal devolvido. Não é garantia. Então, assim, o melhor cenário é que a pessoa não tenha. E caso ela queira muito, o que, né, eu particularmente, opinião pessoal, eu não aconselho ninguém a ter animal silvestre em casa, porque o animal silvestre, primeiro, que ele tem um comportamento muito, muito diferente do animal doméstico, completamente diferente. Instável. Completamente diferente, Uhum. assim. Ele é um animal que ele não é acostumado a viver em espaços fechados. Ele é acostumado a viver em cenário aberto, floresta, enfim, área de mata, convivendo com outros animais, caçando, se escondendo, procurando abrigo, acasalando, etc, etc, etc. Aí você retira esse animal da natureza e aí você coloca esse animal dentro da sua casa, às vezes de um apartamento de 30 metros, 50 metros, uma casa. É muita crueldade, né? É muita crueldade. Eu sempre falo isso nesses anos de BPMA. Várias pessoas já chegaram. Ah, Thaís, como é que eu faço para adquirir um animal? Existe forma legal de você fazer isso, né? Mas eu, particularmente, eu não curto esse cenário de ter animal silvestre em casa. Eles têm que Assim, estar na natureza. eu não curto, É o eu não lugar curto. deles. E hoje, assim, existem tantas possibilidades de ter um pet em casa que Sim, seja o adequado, sim, pô, um cachorrinho em casa é uma coisa fantástica. exatamente. Nossa, maravilhoso. Tenente, a gente falou sobre a questão da caça agora há pouco. Uhum, É, em outros países, principalmente, a gente vê a liberação da caça em determinadas épocas por conta da quantidade de certas espécies que acabam virando predadoras. Aqui no Brasil, eu não me recordo de ter visto algo assim, ou de saber se existe, por exemplo, esse animal aqui pode ser caçado nessa época do ano. uhum. Acontece aqui? Acontece. Acontece? Que Acontece. tipo de animal geralmente? O que que acontece, né, no nosso cenário real? A gente tem algumas definições para animal. O animal doméstico, que a gente conhece, o cachorro, o gatinho que você tem ali na sua casa, que Uhum, você cria, etc. Tem um animal silvestre, que é um animal próprio da nossa fauna. Então, a gente tem um animal silvestre aqui próprio da fauna brasileira. E a gente tem um animal que a gente chama de exótico. O que que é um animal exótico? É um animal que não é daqui do Brasil, por uhum. exemplo. Ele é, sei lá, um animal é dos Estados Unidos, alguém, por uma loucura, pegou esse animal e introduziu na nossa fauna.
Às vezes esse animal causa uma descompensação ambiental tão grande, tão grande, tão grande, tão grande, que o órgão ambiental libera para caça, etc. A gente tem um caso, por exemplo, aqui do javali, né? O caso do javali, que ele causa um severo dano, inclusive ambiental também, porque ele acaba se alimentando de animais que ele não deveria, né? Aqueles animais seriam alimento para outros animais. Aí o javali vai lá e come esses Ou seja, a animais. cadeia alimentar ali começa a A ficar... cadeia alimentar descompensa total. Aí ele vai e causa destruição em pomar, etc., em fazendas e tudo. E aí o órgão ambiental libera. Mas o que a gente tem que falar sobre essa liberação? Eu não posso chegar e falar assim, eu acho que hoje eu acordei com vontade de ir ali caçar um javali. Sim. Isso não pode acontecer. Eu tenho que ir no órgão ambiental e olha, como é que é? Tem uma autorização? Como é que é? Não tem? Eu posso fazer quando? Em que horas? Em que época do ano? Porque o órgão ambiental tem um estudo sobre isso. E ele vai te autorizar a fazer, né, conforme essa determinação. E aí algumas pessoas me perguntam assim, tenente, tem alguns animais aqui no DF que eles estão causando muita devastação. Então, como eu já vi que o javali foi liberado, né, para ser caçado e tudo, eu acho que também eu posso ir lá e caçar esse animal. Exemplo, capivara. Gente, não funciona assim. Tá? Não funciona. Vamos entender como é que é esse processo. O processo não é assim, eu acho que esse animal é danoso. Não, não é assim. O cenário é, eu acho que é danoso. Eu vou no órgão ambiental, o órgão ambiental fala assim, meu amigo, ele não é. É isso. Acabou. Acabou. Não importa a minha opinião. Minha opinião é irrisória. Se o órgão ambiental fizer um estudo, etc, etc, parecer lá, e liberar a caça, aí é outro cenário. Eu, como cidadã, não posso chegar e falar assim, eu acho que a capivara tá, então como eu acho, eu vou caçar a capivara. Por conta própria. Você vai responder criminalmente. E É isso. merecidamente. É isso. Bom a falar na capivara, eu queria ter lembrado disso, mas que bom que a senhora lembrou. A capivara realmente é um animal que tem causado problemas, né? A superlotação ali na beira do lago, principalmente, com a questão do carrapato. Ano passado a gente teve um surto de doença de carrapato. Eu morava ali no setor de mansões de Taguatinga e ao lado da minha casa, porque tinha um córrego, elas estavam passando entre os carros, então não é considerado um animal que tem uma superpopulação já que está sendo prejudicial à natureza no DF? Tá, isso aqui é um tema nossa, eu espero que o pessoal que tá em casa não fique me xingando com a opinião que eu vou dar agora. Mas assim, o que que acontece, né? O que que a gente tem que pensar? A gente tem que pensar que no início, né, quando a gente não estava morando aqui, os animais tinham um habitat deles, né? Aí a gente povoou esse lugar e falou assim, agora eu quero construir minha casa aqui. Aí eu Aonde era o lar dos animais. Onde era o lar dos animais. Aí você constrói a sua, aí outro constrói e tal, aí vem uma indústria, aí vem uma pista, passa, etc, etc. Aí daqui a pouco esses animais que estavam aqui, eles começam a migrar para outro local. Aí daqui a pouco eles começam a comer animal que não era para comer, a cadeia alimentar desequilibra, aí árvore que estava nascendo não nasce mais e tudo descompensa. Então, o que que eu costumo falar para as pessoas? Cara, assim, é desconfortável você encontrar um saruê em casa, por exemplo? Eu já encontrei. Abri meu guarda-roupa e tinha uma família de saruê lá. Tipo assim, uma mãezinha e 3 filhotes. Uma época que eu tava morando perto da Flona. Eu encontrei... É desconfortável? É. É desconfortável você... Pô, a capivara tá entrando... É desconfortável. Mas, gente, o que que a gente tem que pensar? Antes de tudo, esses animais já habitavam, entende? E a gente foi lá e construiu casas, indústrias, etc. E a gente atrapalhou todo o ciclo de vida desses animais. Aí hoje a gente chega e fala assim: mas eu queria tanto fazer um golfe ali e tal, eu queria tanto fazer uma natação no Lago Paranoá, poxa, essa capivara tá me incomodando. Mas, cara, você quer que ela vá para onde? Os espaços estão ficando cada vez menores para eles. Você entende? A ocupação irregular de solo no Distrito Federal é absurda, assim. Vocês querem que os animais façam o quê? Que eles virem e falem, eu acho que eu não vou entrar aqui porque eu vou incomodar o fulano. Entende, cara? Os animais vão fazer o quê, cara? Não tem o que fazer. Eles não têm outra opção. Eles não têm outra opção. E os órgãos ambientais já fizeram um estudo e falaram, cara, não tem superpopulação de capivara no DF, é isso, a gente vai ter que coexistir com os animais. Então, assim, quando eu chego num lugar, de vez em quando eu vou fazer uma nataçãozinha ali no lago.
quando eu chego, vejo famílias de capivaras e tudo, etc. Ainda mais mãezinha com filhote, que ela fica mais arredia, mais, né? Compreensível, inclusive. O que que eu faço? Eu falo, cara, eu vou para outro lugar. Uhum. Elas já estavam aqui. Quem Deixa, tá deixa eles vindo no ali. cenário da galera sou eu, entendeu? Sim. E é isso. Eu acho que não é uma opinião a ser invalidada, não. É uma opinião que tem que ser validada extremamente, porque É é o isso, é certo, sobre exatamente isso. isso. A senhora mencionou a questão das queimadas. Essa época do ano é a época que tem mais problemas com isso, né? A questão de queimada, tempo mais seco. Apesar de que esse ano tá meio louco, tava chovendo até um dia desses, né? É, Eu acredito que esse seja o cenário que vai causar esse maior êxodo dos animais ali para a cidade. Mas tem outras situações, além dessa que a gente acabou de falar também, a construção a longo prazo. Mas tem situações assim imediatas que causam, que fazem com que os animais saiam das áreas rurais de natureza e vão para a cidade, procura de alimento. O que que acontece? sim. Questão de queimada, assim, é muito sensível, por quê? Porque grande parte das queimadas que a gente tem são queimadas criminosas, né? E aí é aquela galera que acorda, sei lá, baixa um espírito ruim, só pode, porque não é possível. E a pessoa vai lá e fala, vou colocar fogo aqui, vou jogar uma bituca de cigarro. Aí a pessoa vê que tá começando um incêndio e ela não faz nada, não aciona órgão nenhum. Ou então a pessoa que vai lá por maldade mesmo e coloca fogo. E ela vai achando que o que vai queimar é só planta, é só árvore. Gente, tem animal que mora ali naquele lugar, entende? Então, assim, se a gente pegar o cenário, é triste, assim. Teve uma vez que eu fui fazer uma visita nos amigos do HFAUS. HFAUS é um hospital da fauna silvestre. Uhum. Falei, gente, deixa eu dar uma olhadinha aí. Aí eles foram me mostrando os animais lá. Eu falei, não vou embora, porque eu tô me sentindo tão mal de ver isso aqui e não poder fazer nada. São animais sem pata, animais sem olho, mutilados, queimados, amputados, sabe? Os animais dilacerados por conta de interferência humana. Isso é revoltante, cara. Isso é revoltante. Tem gente que pega e atira em animal por prazer. Aí esse animal fica sem o olho, esse animal fica sem uma pata, o animal fica sem conseguir se alimentar. Tem gente que tira bico de tucano para vender, o tucano, sabe, perde a função primordial de vida. É assim, é uma barbárie total, é um caos total. Então a gente tem a questão das queimadas criminosas, né, aqui no DF e no entorno também. E muitas pessoas aproveitam essa fase de dizer, tá no período de seca. Aí ao invés da pessoa, né, fazer a parte dela, não, ela ajuda A que piorar os a incêndios situação. piorem um Uhum, milhão de vezes. uhum. Aí fica o corpo de bombeiros que fazendo trabalho todo dia, toda hora, incansavelmente, colocando vários bombeiros ali para apagar essa queimada, bombeiros que poderiam estar na rua fazendo outras coisas, ajudando outras pessoas, que também o corpo de bombeiros trabalha muito, estão ali apagando incêndio o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo. É surreal, infelizmente, é um cenário surreal. Tem uma situação em que, por exemplo, produtores rurais têm propriedades perto de áreas de preservação e tem um tipo de incêndio provocado que eles fazem para ajudar na lavoura. E isso acaba espalhando, pega a área de preservação e aí vira aquele bololô todo. Ele colocou fogo ali dentro da área dele, dentro, vamos Uhum, supor, ali dentro da propriedade dele. uhum. Eu não sei se isso, por exemplo, ele não deveria fazer também, mesmo que seja sua área, não pode, ou ele pode fazer isso dentro da área dele, mas aí passou para a área de preservação, ele já está incorrendo no crime. Como é Uhum. que se dá essa situação, tenente? O que que eu falo para as pessoas de uma forma bem simples, né? É assim, é um conselho muito simples, mas ao mesmo tempo parece que é tão complexo Hum. que eu fico até chocada. Cara, se você quer fazer qualquer coisa no cenário ambiental, o ideal é que você vá num órgão ambiental e fale assim: olha, eu tô querendo construir tal coisa, eu tô querendo fazer um pomar assim, tô querendo construir isso, tô querendo construir. O que que eu posso fazer? Eu tô Uhum, perto dessa área de preservação, eu vejo que aqui tem uma floresta, eu vejo que aqui tal, tem um rio. O que é que eu posso fazer? A gente não é obrigado a saber tudo sobre tudo, a gente não é, uhum. né?
Mas a gente é obrigado a buscar informação. Tem que ter o bom senso de Tem que ter o procurar bom informação. senso, né? Uhum. Aí a pessoa não, ela simplesmente vai lá da cabeça dela, ela acha que pode, aí coloca fogo ali na área dela, coloca fogo também, aí o fogo se espalha e tudo. Aí a pessoa vai falar assim: ah, mas nossa, eu nem sabia que não podia. Tá, beleza, tudo bem você não saber, mas pergunte, pesquise, né? Uhum. Porque você pode causar uma devastação absurda. Tem cenários ambientais que eles se recuperam com alguma facilidade, de talvez 5, 10 anos. Tem cenários ambientais que não se recuperam. Então, assim, cara, vai ali num órgão ambiental e procura, pergunta, entende? Conversa com alguém, vai buscar alguma informação. Não é simples assim, ah, eu acho que eu posso fazer isso. Uhum. Em nenhum cenário ambiental. Então, eu vou construir uma indústria. Vai ali pegar um licenciamento ambiental do que você pode e o que você não pode. Você não tem que pegar também com os outros órgãos, né? Uhum. Ou você pode simplesmente, eu quero construir uma casa em tal local que o terreno não é regularizado, não vou. Você não tem que fazer tudo certinho. Tem que ver se tem habites, isso, lá, os órgãos. Cenário ambiental é a mesma coisa. É o mesmo cenário. Certo. Quais os tipos de animais que vocês acabam resgatando mais quando acontecem as queimadas, por exemplo? A gente resgata muita serpente, né? A gente resgata alguns animais que estavam em bando e aí eles se perderam do bando, Uhum. né? A gente resgata tatu, a gente resgata o veado campeiro, né? Que é um animal muito sensível, assim, ele não pode passar grandes adrenalinas, que às Uhum. vezes ele até tem parada cardíaca, etc. É etc. mesmo? A gente resgata veado campeiro, a gente resgata tatu, a gente resgata Tamanduá, tem? tamanduá, Aqui capivara. na Flórida eu sei que tem muito lobo-guará também. Exatamente, a gente resgata lobo-guará. E em situações de tráfego de animais silvestres aqui, quais são o tipo de animal que vocês mais fazem resgate nessas situações? Eu acho que o grande campeão, não sei se só aqui no DF, me parece que é um cenário do Brasil, né? Hum. O grande campeão em questão de tráfico de animais são os pássaros. Mas por quê? Os pássaros, eles são muito inofensíveis e às Uhum. vezes é fácil, né, de capturar. E então a gente tem um cenário muito grande com questão de tráfico de pássaros. Aqui no Distrito Federal, a gente tem muita questão com a jiboia arco-íris. Como é uma jiboia muito bonita, né? Você vê ela ali no sol, parece que ela vai mudando a cor dela. Uhum. É uma jiboia muito bonita, então a galera pega esse animal da natureza e para vender, né? É um tráfico muito comum que acontece aqui também. Mas também tem outros animais. Eu estava assistindo um vídeo esses dias, questão de tráfico em São Paulo, e não sei como é que tá lá, assim, eu espero que tenha melhorado um pouco, mas a galera na 25 de março vendendo animal, tirando animal do bolso para Meu vender, Deus. uma coisa assim ridícula que eu olhei e falei, meu Deus do céu, não é possível que a gente tá em 2026 e está acontecendo esse tipo de coisa. Mas um dado importante que eu trago, né, aqui é o seguinte, às vezes a pessoa quer comprar um animal. Aí ela vai no órgão ambiental e tudo, e vai ver quanto que está custando esse animal. Aí ela vai ali, sei lá, o animal ficou R$ 500, exemplo, tá? Uhum. Aí ela vai no traficante, o traficante fala assim, não, eu te cobro 70. Só que a pessoa não sabe o que ela tá alimentando ali. Ela Uhum. tá pegando uma sementinha do cão e jogando no planeta. É isso que ela tá fazendo. Porque a cada 10 animais que são vítimas, né, do tráfico de animais silvestres, a cada 10 animais, 9 morrem no transporte. Por que que isso acontece? Os caras pegam uma gaiola desse tamanho, que às vezes um pássaro ali dentro já teria dificuldade, e eles colocam 60 pássaros para Meu fazer o Deus. tráfico. Recentemente agora houve uma apreensão, que acho que se não me engano eram É, 1.500 aves dentro de um veículo só. E isso, tinha uma porção de aves isso. mortas já. Então, assim, você acha que uma pessoa que está fazendo isso, ela vai se preocupar se o animal está se alimentando? Se o animal está bebendo água? Se o animal está conseguindo fazer, né, cocô e xixi? Uhum. Se o animal está conseguindo se mexer? Ela não vai se preocupar. Ela vai se preocupar no lucro. Então, ela, desculpa a palavra, ela tá cagando se o animal tá tendo uma condição mínima. Aí, desses animais, 9 chegam mortos. Aí, esse um animal que você comprou, ele é fruto de muita tortura.
muita tortura. Ele chegou vivo por sei lá como. Mas 9 dos outros animais que estavam ali morreram. Na boa. Se eu tivesse uma informação dessa, eu ficaria com a consciência pesada de estar alimentando esse tipo de rede. Porque é surreal o que os caras fazem. Eles são muito cruéis. E aí é a galera que trabalha ali com tráfico de animal, que também trabalha, comete um contrabando, uma falsificação de documento, mexe com isso, lavagem de dinheiro, aquilo, às vezes tráfico de... Então tu tá comprando o animal de um bandido. E assassinato. Já vi situações que de onde os animais vêm da floresta amazônica, as gangues de traficantes de animais cometem crimes desse jeito, porque eles invadem áreas para retirar o animal da natureza. Sim. E aí entram em confronto com as autoridades locais. Ou seja, aquela coisa não é só o crime ali do tráfico de animais, anda tudo junto e acaba acontecendo. Não. São vários crimes, né? Para a pessoa pegar um animal de um traficante e comprar, muitos crimes aconteceram antes. Muitos crimes. Inclusive, o próprio maus tratos aos animais, né? A questão de torturar os animais até eles chegarem. As pessoas pegam um animal, sei lá, do Nordeste e vêm trazer aqui para o Centro-Oeste. Às vezes, dias fazendo transporte. E o animal chega aqui num estado deplorável. Eu, particularmente, assim... não entendo a galera que financia esse tipo de comércio aí, não. E quem compra é exatamente quem financia. Quem financia, exatamente. É exatamente o causador master da situação. É a pessoa que, assim, por vaidade, quer ter um bichinho que não deveria ter em casa. Não deveria. E acaba conseguindo dessa maneira errada, sem pesquisar os canais certos. A senhora falou sobre a parceria que a população hoje tem com a Polícia Militar Ambiental, com os outros órgãos também. Eu acredito que a Polícia Militar tem canais abertos para a população fazer denúncias, né? Tem situações assim que foi exagerado, não deveria, ou então a pessoa, tô ligando porque tem um bicho aqui, mas ele devia estar aí, deixa ele aí. Entendeu? Acontece esse tipo... Acontece o tempo todo, né? Assim, que rola? Às vezes alguém liga pra gente e a gente fala assim, olha, fulano, o animal está em vida livre. O que é animal em vida livre? Ele tá seguindo a vida dele, no curso dele, onde ele deveria estar. Mas a minha casa é aqui perto. Aí a gente fala, pô, mas você construiu sua casa perto de uma floresta, meu amigo, perto de um parque. Você quer o quê, entende? Você quer o quê também, né? Agora, diferente eu moro perto da Floresta Nacional e eu vi aqui, transitando próximo à minha casa, uma serpente. É um cenário. Um cenário mais, assim, específico, né? Não é algo tão comum. Não, Agora... encontrei uma serpente dentro da minha casa, enfim, tá aqui, como a gente já pegou, né, dentro do vaso sanitário, tá, sei lá, dentro de uma tubulação, aí a gente vai lá e vai fazer o resgate, né? Até para a segurança do próprio animal. A gente pensa na segurança do próprio animal também, que às vezes ele foi parar ali porque ele tá perdido. Sim, né? E acontece muito, inclusive, das pessoas matarem um animal. Acontece muito também, mas aí o que a gente fala? Cara, você tá cometendo um crime. Simples quanto isso, né? Então, se hoje em dia todo mundo tem um aparelhozinho desse, se uma pessoa faz uma denúncia, mesmo que seja anônima, com a sua carinha lá, você matando o animal, cara, você vai responder criminalmente. Hoje tem câmera em tudo quanto é lugar. Não faça uma abominação dessa de jeito nenhum. Exatamente. E eu acredito que existam pessoas que também... quer dar uma de herói. Não, eu mesmo aqui vou capturar e quando a polícia ambiental chegar, ela já tá preso bonitinho aqui. Acontece também, né, Tenência? Acontece também, principalmente com serpente, né? Eu acho que as pessoas, assim... eu não tô querendo fazer crítica a homem ou mulher, etc, etc. Mas às vezes a gente pega umas coisas assim, né? O cara tá ali junto com os amigos ou junto com a família e quer falar que eu consigo resolver... Aí vai lá, pega uma serpente e acontece um acidente, né? Acidente com serpente pode ser um acidente que você vai conseguir resolver de boa e pode ser um acidente que você vai morrer. Tipo assim, o saldo vai ser morrer. Cara, pra que correr o risco? Pra que esse tipo de risco, entende?
Então, o que que acontece com frequência até, as pessoas olhando e falam assim, eu acho que essa cobra não é venenosa. Meu amigo, às vezes a gente que trabalha com isso, a gente olha uma serpente, a gente fala, não é essa, não é aquela, não, vamos analisar melhor e tal. A gente que trabalha com isso, Às entende? vezes tem dificuldade de identificação. As serpentes, elas, algumas são muito parecidas com as E eu outras, sei, dependendo. eu sei que tem algumas espécies, inclusive, que usam como meio de proteção essa camuflagem, esse mimetismo de outras serpentes, exatamente para se proteger. Então não é fácil, Não é, realmente. entende? Aí a pessoa fala assim, não, casos que já aconteceram, tá? Sim. Ah, eu acho que isso aqui é uma coral falsa. Hum. Aí a pessoa pega lá a serpente, aí a serpente causa um acidente, a pessoa morre. Cara, você não tem que achar que Porque ela a é pessoa falsa. achou. Ela achou, você não tem que achar. E aí, o que que a gente fala? Mesmo que seja um veterinário, um biólogo, uma pessoa que já está acostumada com o animal, a gente orienta que a pessoa não pegue. Por que isso, Thaís? Por que que você está falando isso? A pessoa já é acostumada. Exemplo, eu sou uma bióloga, tá? Eu não sou, mas exemplo. Eu sou Uhum. uma bióloga, estou numa área de mata e encontrei uma serpente. Aí eu vou lá e falo, não, eu tô acostumada, deixa eu pegar ela aqui e tudo. Por alguma situação, eu sofro um acidente. Não dá tempo de eu chegar no médico, não dá tempo de eu ligar pra ninguém. Cara, você vai morrer. Entende? Quando a gente vai com equipe, a gente nunca vai sozinho. Você não vai ver um policial sozinho num resgate, por mais simples que seja. Vão no mínimo dois. Se acontecer alguma coisa, vai ter outra pessoa ali pra ligar pra alguém, socorrer, uma viatura pra levar, tá, tá. Então não faça isso. Uhum. Entende? Não faça isso, em hipótese nenhuma. E animal, o animal silvestre, ele tem personalidades. Assim, deixa eu explicar para a senhora porque estou dizendo isso. Eu sou apaixonado por aracnídeos. Eu amo aranhas. E uma das aranhas que a gente mais tem aqui, que é a caranguejeira, ela costuma ser taxada como uma aranha muito tranquila. Uhum, Ela, ela, não, ela não faz mal para o ser humano, a peçonha uhum. dela não faz mal, né? E só que eu já vi aranhas e aranhas, algumas que são realmente muito tranquilas lá na casa dos meus pais, que é a área rural. Às vezes a gente está mudando algo de lugar e aparece muitas, e enormes. Então, tem todo cuidado de tirar, colocar em outro lugar. Eu já vi aranhas realmente que eu faltei chamar, ela veio na minha mão, coloquei em outro lugar. E tem aranhas ali que elas. Você fala, isso deve ser uma armadeira, não é possível, porque elas realmente se colocam em posição de ataque, e acho que todos os animais têm isso. Ah, esse animal é tranquilo. Não, eu acredito que os animais têm personalidade também, Tem, e é é, bom não contar com isso. Eu te exatamente. fiz essa pergunta sobre a questão das denúncias, das ligações, porque assim, a ideia, inclusive, de chamar a senhora até aqui veio por causa de uma situação que aconteceu aqui. Eu estava numa pracinha aqui do lado, tem uma área verde, no telefone, eu fico falando no telefone, eu tenho que ficar andando para lá e para cá. Então, se eu tenho que fazer uma ligação, eu vou lá para fora. E aí veio uma ave, bateu na tela do meu lado e caiu. Aí eu assustei, quando eu olhei mais de perto, era um urutau, uma ave que eu conheci inclusive. E assim, eu sei que é uma ave de hábitos noturnos, né? Durante o dia, geralmente ele fica ali numa estaca de pau quietinho. E aí tinha um monte de gato na pracinha. Aí eu falei, vou botar ele na árvore. E ele não tava conseguindo ficar, ele tava se Uhum, contorcendo. E eu sim. falei, meu Deus, e agora? O que que eu faço? E aí eu falei, se eu deixar aqui, os gatos vão pegar. Eu trouxe ele pra dentro do escritório. Não façam isso, mas foi a primeira coisa que eu pensei. E aí eu falei, e agora? Com o que que eu vou falar? Aí me fala, liga pra polícia militar. Eu falei, ah, mas eles não vêm aqui pra resgatar um animal? Mas vou ligar. E aí o sargento que me atendeu falou: olha, eu já vou passar a ocorrência aqui para a Polícia Militar Ambiental. Em 5 minutos entraram em contato comigo, pediram o endereço. Eles vieram aqui, a gente fez um vídeo, inclusive. Depois a gente coloca na edição o dia que eles vieram resgatar a ave. Que legal. Foi muito legal. Pô. E aí eu conversei com o sargento que veio buscar a ave. E aí a gente falando que tem a fauna aqui perto, lá tem É, muitas dessas aves. Se eu deixasse lá, ele ia morrer. Se ele tivesse conseguido ficar na árvore, tranquilo, né? Mas, enfim, levaram, entrei em contato com eles 2 dias depois para ver se o animal tinha ficado bem. Ele falou que estava se recuperando bem, em breve ia fazer a reintegração na natureza, né? sim.
E eu falei, cara, eu vou entrar em contato de novo, mas é porque agora eu quero chamar alguém para vir aqui bater um papo sobre isso, que é muito legal, cara. E assim, eu fiquei realmente feliz, satisfeito, orgulhoso Uhum. de ter esse pronto atendimento. Eu sou apaixonado pela natureza, sabe? Sou, assim, a paixão pelas aranhas está no topo, mas a natureza é uma paixão, assim, falar sobre preservação e ver a paixão que a senhora fala também e a raiva em algumas situações, né, desde o início, desde ter escolhido a Polícia Ambiental como órgão de atuação, isso, enfim, é bacana demais. Mas vamos lá. É, beleza. Vamos começar a falar do assunto que eu acho que é o que a senhora queria falar mais, eu quero participar dessa conversa também, porque eu acho que é algo que influencia demais. Redes sociais. Redes sociais em relação à fauna brasileira, fauna aqui no DF principalmente, que eu acho que envolve em várias situações, desde a pessoa se colocar em risco porque viu um animal silvestre ali e quer chegar muito perto para fotografar, da divulgação que acontece em redes sociais do animalzinho bonitinho que tem em casa, isso desperta interesse na audiência, nas pessoas que estão vendo. Vamos falar disso. O que a senhora acha de redes sociais e animais silvestres hoje? Olha, é um assunto assim muito delicado. Hum. Algumas pessoas talvez falem, nossa, não, sou totalmente contra isso aí que você está falando. Mas, gente, olha só, o que que acontece, né? O podcast aqui hoje é nosso, tenente. Hoje é o que a senhora fala aí é que tá valendo. Beleza? Pode entrar assim, ó. Nosso convidado é a autoridade. Vamos lá. O que que acontece? Nós, seres humanos, a gente gosta de ter a vida que o nosso vizinho tem. Primeira coisa. Uhum. Então, tudo que eu olho ali na rede social, que eu falo assim, nossa, que roupa legal que essa blogueira tá usando, como eu queria ter. Que carro legal, que casa, que namorado, que família, que área verde. As pessoas gostam de ter o que o vizinho tem, Uhum. né? A gente já começa partindo por aí. Então, quando você chega ali na sua rede social e você pega um animal silvestre e você vai expor esse animal como se ele fosse um pet. Ai, mas é inofensivo. Ai, mas eu comprei legalizado. Ai, mas eu, sei lá, qualquer situação que seja. Uhum. Meu amigo, minha amiga, o que que você vai despertar nas pessoas? As pessoas vão olhar e falar assim: ah, eu queria também. Uhum. Só que eu não tenho dinheiro. Se eu for no órgão ambiental, vai estar caro. Eu não tenho dinheiro para pagar isso, não tenho dinheiro para fazer esse trâmite, para pagar esse documento, isso e aquilo. O que que eu vou fazer? Eu vou procurar na feira ali perto da minha casa, que eu sei que tem. O Joãozinho ali na feira vende. Aí essa pessoa vai comprar esse animal silvestre, oriundo de um tráfico, oriundo de maus tratos, oriundo de morte, tortura, de tudo isso, e ela vai querer adquirir esse animal. É isto que vai acontecer quando você posta o animal na sua rede social, o animal silvestre. Ah, mas eu não tenho gerência sobre o que as pessoas vão fazer da vida delas. Não, beleza. Mas assim, cara, você está contribuindo para uma rede de tráfico de animal. Uhum. É simples assim. Ah, mas eu comprei legalizado, eu sei. Não importa. É isso que acontece na vida real, tá? E aí, o que que eu vejo? Eu até evito, porque assim, às vezes eu fiquei muito tempo assim, alguns meses sem Instagram. Uhum. Foi uma maravilha. Fiz um detox ótimo. E aí, quando eu voltei, né, eu me deparei com várias coisas. Como eu pesquiso muita coisa de meio ambiente, né, o Instagram fica me mandando coisa de meio ambiente. O Então, algoritmo ali já sabe o que a é o senhora quer. algoritmo, exatamente. E vira e mexe, eu vejo uma pessoa ali com um macaquinho, vestido com a roupinha de bebê, com a fralda. Gente, eu vou falar, meu cortisol vai lá no teto. Meu Deus, o meu cortisol. Porque eu sei onde vai Onde dar vai isso. parar? Eu sei onde vai parar isso. Uhum. Aí as pessoas, ah, mas você tem que ser um pouco mais tranquila, porque é só um animalzinho ali. Primeiro, cara, o macaco, ele não foi feito para usar fralda. O macaco não foi feito para você colocar botinha nele. O pássaro não foi feito para você prender ele dentro de uma gaiola minúscula. O peixe não foi feito para você ficar ali colocando ele num aquáriozinho e postando na sua rede social.
O que que eu acho que a pessoa pode fazer? Ela pode pensar, e se eu fosse esse animal, eu ia gostar disso aqui que estão Uhum. fazendo comigo? Eu não sei, tem umas vertentes do mundo que falam que a gente, os seres humanos, não estão sozinhos aqui, né? Que existem outros seres, etc. Uhum. Mas a gente ia gostar, cara, que viessem seres, sei lá, de 5 metros de altura e falassem assim: nossa, que bonitinha essa Que mocinha humaninho aqui. Que bonitinho, né? humaninho bonitinho. Deixa eu pegar ele aqui, colocar ele preso numa gaiolinha e postar aqui pros meus outros amigos. Aham. Tu ia gostar, cara? Tu não ia. Eu não ia gostar. Se pegassem minha mãe na minha casa e fizessem isso, meu pai. Por que que a gente faz isso com os animais? Por que que a gente faz isso? A gente pega, separa uma família toda, pega a mãe, pega o pai, deixa o filhotinho, ou então pega o filhote e tudo, vítima de maus tratos e tudo, eu vou lá, coloco uma fralda, vou isso, faço aquilo, tudo, posto na minha rede. Esse negócio de rede social é muito complicado porque hoje em dia as pessoas estão precisando da rede social para se validarem como seres humanos. Uhum. A pessoa precisa que outras pessoas cheguem ali e deem vários likes para ela se sentir legal. Mas, cara, beleza, tudo bem. Se você precisa disso, tranquilo. Eu acho que uma terapia dá para ajudar. Mas Uhum. você fazer isso às custas de um outro ser vivo, poxa, eu sou totalmente contra. Eu sou totalmente contra. Totalmente contra. Então, exposição de animal silvestre em rede social alimenta o tráfico de animal silvestre. Ponto. É isso. Não tem para onde correr. É um ciclo. É um ciclo, não tem para onde correr. Então os traficantes estão batendo palma toda vez que alguém chega ali e posta um animal silvestre vestido de roupinha, com a blusinha, com a botinha, eles estão achando o máximo. Porque quando você posta isso, eles estão lucrando. É essa a minha opinião e eu acho que é difícil alguém falar alguma coisa ao contrário. Só se a pessoa tiver um animal e falar, ai, mas ele gosta tanto de mim. Ah, Hum. ai, gente, pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus. E eu acho, inclusive, hoje em dia tá muito essa questão de pets exóticos. E aí há uma divulgação muito grande, tem os geckos, que são animais legalizados, eles têm que ser adquiridos da forma legal, se eu não me engano, são animais que vivem somente em cativeiro. Uhum. Aí a pessoa vê ali e assim, conseguir um animal legalizado, e é importante dizer, agora a senhora falou, se conseguir pelos meios legais é caro. Por que que é caro? Porque tem o cuidado com a saúde, com o transporte, fica caro, Uhum. porque há um custo. Uhum. Adquirir um animal legalizado é caro. Aí a pessoa vai catar o camaleãozinho que está na árvore do quintal da natureza para criar, porque ele não quer comprar o gecko, por exemplo, que é um animal que seria o animal adequado que ela viu na rede social. Ou seja, essa exposição, eu acho que ela atrapalha de tantas maneiras diferentes e partindo da rede social. E como a senhora falou, é um espelho, as pessoas veem, a grama do vizinho é mais verde, né? A vida do vizinho é mais legal, É. e nem sempre é aquilo ali. Aliás, na Uhum. maioria das vezes, porque na rede social Maioria. você é como você quiser, você é quem você quiser, Uhum. né? É, eu tinha eu tenho um primo que tinha um desses geckos em casa e era foto todo dia. Só que você chegava lá, ele nem cuidava do bicho, dava Pois é. uma dó. Eu falei, pô, primo, não faz isso, ó, animalzinho preso aí e tal. É. Mas enfim, é... E a galera assim que vê o animal, principalmente animal silvestre, a minha primeira dúvida é se fotografar um animal silvestre e postar na rede social. Eu não peguei, não resgatei, não matei, não fiz nada, mas eu quis tirar a foto dele porque eu me encontrei com ele aqui de repente, veio parar na minha Uhum. rua. É uma contravenção, é um crime, ou não tem problema nenhum, só não é recomendável. O que que acontece, né? É, depende de como isso vai chegar num órgão ambiental e como o órgão ambiental vai interpretar essa situação. Uhum. Existe uma tipificação na lei de crimes ambientais que é perseguir um animal.
Ah, Entende? uhum, Então, assim, como é que eu consegui tirar foto desse animal? uhum. Ele me achou uma pessoa legal, da áurea boa e veio para tirar foto, uma Foi parar selfie com aqui. ele? Ou eu persegui esse animal para conseguir uma imagem dele e fazer uma exposição? Assim, eu sinceramente não sei se vale o risco, né? Eu não sei se vale o risco. A gente tem uma cultura, e não é uma cultura do Brasil, é uma cultura mundial, e eu acho que desde os primórdios da sociedade, uma cultura de achar que os animais estão aqui no planeta para servir a gente e não só servir como alimento, tá? Isso aí já está ultrapassado. Quem acha que animal serve. Não. Servir como alimento, como entretenimento, como, sei lá, uma distração, servir. A gente tem essa cultura desde sempre, né? Por muita sorte, assim, e graças ao trabalho de pessoas que já vêm lutando pela causa animal há muitos e muitos anos, órgãos internacionais também, muitas práticas têm sido proibidas, né? Então, coisas que a gente via antigamente, por exemplo, animal em circo, Uhum. né? Cara, por que que para eu me divertir eu tenho que ver um animal ali ficar sendo submetido àquela situação degradante, treinamento contínuo? Você pensa, um elefante que tem um comportamento totalmente próprio dele, ser submetido a horas e horas e horas e horas e horas de treinamento para se apresentar à noite, 19 horas no circo. Gente, pelo amor de Deus. Na hora do espetáculo é lindo ele fazendo a apresentação dele ali, mas fora do picadeiro ninguém imagina o que Ninguém que acontece. imagina, ninguém imagina. Então, assim, muitas pessoas usam isso, né? Hoje você vai num lugar, eu tô numa praia, me cobraram tantos reais para tirar foto com, sei lá, com qualquer bicho que seja, com um cavalo, com camelo, com isso, com aquilo, eu vou na Amazônia ali e aí pegaram uma serpente, pegaram um jacaré e eu vou tirar foto. Hum, Cara, você tá pagando para tirar foto com esse animal, mas você não tem noção o que que tá rolando por trás das câmeras com esse animal. sim. Entende? É um jacaré que não era para estar ali. Ele tá horas e horas e horas e horas ali sendo manipulado por mãos e tirando foto. Isso é tortura, cara. Isso é tortura. Ai, mas eu postei, deu 2.000 likes na minha foto. É a Uhum. galera que também não sabe nem o que. Entende? Por isso que eu espero que a galera que tá assistindo isso mostre para as outras pessoas, porque eu tô falando o caminho do que rola por trás desses cenários. Uhum. Porque o simples cenário de, paguei R$ 70, tirei foto com um jacaré, que lindo. Mas você não tá vendo o que tá rolando por Ah, trás. E eu tô te explicando o que rola. Rola maus tratos, rola abuso desse animal, horas sem alimentação, horas sem hidratação. alguns animais são drogados, inclusive eu vi Alguns animais são drogados. Uhum. Gente, Pra ele ficar mais tranquilo ali na hora de gente, tirar não foto. há cabimento, né? É. Assim, é um cenário de filme de terror para você ter sua fotinha ali no seu E Instagram ganhar seus e likezinhos. ganhar seu like e alimentar seu ego. A galera que tá vendo mais jovem nem vai se lembrar dessa época, mas hoje animais em circo é totalmente proibido. Mas antigamente não, eu me lembro adolescente indo ao circo Vostok Uhum. e os leões ali, aquele chico, aquela coisa toda que a gente já viu na televisão, tinha elefante. E eu me lembro de bem moleque pensar, nossa, como aquele leão tá magro. Uhum. Será que não tá dando comida pra ele? O que que aconteceu? Eu não me lembro o ano exatamente. Depois talvez até pesquise aí, coloque o nosso editor coloque aí embaixo na tela. O Circo Vostok estava aqui no Brasil, nem sei se esse circo existe. Foi a última apresentação aqui. No dia seguinte eles foram para São Paulo. O leão escapou e matou uma criança na plateia. E se eu não me engano, foi após isso que a legislação começou a mudar referente a isso. Porque assim, a culpa é do leão? Não. Não é, infelizmente a culpa não foi do leão, foi uma tragédia, né? Uma tragédia enorme. A criança morreu, mas por conta exatamente dos maus tratos que aquele animal estava sofrendo ali. Acho que a primeira oportunidade que ele viu já devia estar extremamente estressado. Com certeza. E aí ele escapou e foi na presa mais fácil que ele tinha ali. Exatamente. É, numa situação em que há uma ligação. Vamos criar uma situação hipotética aqui. Tem uma onça parda que já apareceu bem perto da gente aqui, Já. dentro de uma residência que tem criança,
tem animal doméstico, tem um cachorrinho ali da família. Primeira coisa, o que que vocês vão indicar para essa pessoa que está entrando em contato, a maneira dela se proteger, quais as atitudes que ela deve tomar ali em primeira instância até a chegada do resgate? Uma pessoa que ela se depara com animal silvestre, primeira coisa que ela tem que pensar é: eu preciso estar em segurança. Sim. Qual a forma mais segura de você estar diante desse animal? É, se possível, que ele não te veja. Uhum. Se possível, que você se abrigue de forma que ele não te veja. Entende? Que ele não te olhe e fala assim: ah, eu acho que Uhum. eu tenho que, né? Para me defender, eu tenho que atacar essa pessoa. Então, procura ali um abrigo, um local, ou, o animal tá na minha sala, vai pro quarto ali, se Tranca a tranca no quarto, porta. tranca a porta, entende? Eu tô numa área de mata, tenta se esconder atrás de uma árvore, alguma coisa, né? Eu sei que é dificílimo. Ano passado a gente pegou situação de onça aqui no DF e o pessoal ficou bem desesperado, assim. Uhum. Foi no Lago Norte, né? O pessoal todos os dias me ligava: tenente, pelo amor de Deus, e agora? O que que vai acontecer? E tudo, né? E aí a gente tem que explicar todo esse cenário, né? Que a degradação ambiental faz com que Uhum. o animal transite para outros locais, que às vezes não era para ele estar ali, lá, 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 lá. Aí tem que explicar o comportamento do Eu imagino animal. quantas vezes a senhora tem que dar essa aulinha. Muitas, assim, muitas vezes eu tenho que falar isso. E aí tem que explicar, né, todo esse cenário, só que o que eu recomendo? Que a pessoa se mantenha em segurança. Então, primeira coisa, vi um animal. Não sei se é silvestre ou não, não importa. Se coloque em situação de segurança. Se afaste do animal e tente sair do campo visual dele. Uhum. Primeira coisa. Então, não faça barulho muito alto, grite, jogue pedra no animal, porque tem gente que acha que jogando pedra vai espantar. Uhum. Gente, isso não é pet, tá? Uhum. Isso não. Primeiro que não deveria fazer isso com animal nenhum. Nenhum. Se for um animal silvestre que tem comportamento totalmente inesperado, esse animal pode falar: tá me oferecendo risco, Eu tenho que me eu tenho defender. que me defender. Então não jogue nada contra esse animal, não tente capturar o animal, não tente, sabe, colocar um animal numa redoma de qualquer coisa que seja. Se coloque em segurança, veja se está todo mundo em segurança, ligue 190. Pode ligar 190, pode ligar 193. Atualmente aqui no Distrito Federal, tanto a PM quanto o Corpo de Bombeiros fazem resgate de animal silvestre. Uhum. A gente tem feito um trabalho em conjunto muito legal. Ligue para 190, 193, que são, né, coringas que Uhum. nos ajudam em praticamente tudo. E a gente vai com a viatura lá e vai pegar esse animal e vai deixar todo mundo em segurança. Aconteceu um acidente, vou pegar a cobra aqui para levar para o hospital. Cara, não precisa disso, não faça isso. Você está Uhum. correndo duplo risco, né? Primeiro que, se você tiver um acidente com animal peçonhento, tempo é vida, É né? Um imprescindível animal a agilidade. peçonhento, né? Enfim, a situação clínica evolui muito rápido. Tempo é vida. Segunda coisa, quando você chegar no hospital, o hospital vai, através dos seus exames, até sua questão clínica, como você tá, os exames e tudo, verificar a cor de urina, verificar o que que tá dando, se você tá com febre ou não, se você tá com uma paralisia de alguma coisa. Eles vão saber qual tipo de serpente que te atacou. Essa é uma questão bem legal, Tenente, porque Entende? assim, a gente ouve muito falar de que se você é picado por uma cobra e aí você chegar no hospital, precisa saber qual foi a cobra que te picou Uhum, para ministrar o soro antiofídico correto isso. ali. Isso não procede, então. Não, assim, os profissionais de saúde, eles têm um treinamento para atuarem nessa situação, Uhum. né? Eles vão ver ali através do que você apresenta de sinal, qual é o tipo de serpente que foi, entende? Porque cada ataque de serpente, cada pessoa é diferente, cada Uhum. veneno é diferente. Ele produz uma situação diferente no seu corpo. Então, a gente sabe que tem os animais que são mais recorrentes aqui no Brasil em questão de acidentes, né? Então, assim, a jararaca, ela produz um tipo de situação no seu corpo.
Se for a cascavel, é outro tipo. Se for a coral, é outro tipo de coisa. Então, quando você chegar no hospital, o médico vai saber fazer isso. Não fica tentando perder tempo ali. Vou chupar o veneno, vou pegar a cobra, levar a cabeça da cobra. Cara, você tá perdendo tempo. É um tempo que poderia custar a sua vida. Chupar a cabeça da cobra ou chupar a ferida, levar. Não faz, você só vai piorar a situação. Vai piorar. No ranking, qual é o animal que tem mais acidentes aqui no DF? As serpentes, elas causam muito acidente. Mas assim, aqui no DF, como a gente tem hospital em todo cantinho, né? É diferente de, sei lá, você chegar no interior do Nordeste, que talvez não tenha. Aqui no DF, qualquer buraco que você tiver, vai ter um hospital ali que vai poder fazer alguma coisa. Então, a gente tem algumas situações de acidentes com serpentes, mas como a nossa população já está bem mais educada nessa questão, que bom, de ficar distante, né, e tudo, esse número tem caído, né? E tem alguns outros animais, por exemplo, as pessoas gostam muito dos macaquinhos, saguis, lá. Eu vou dar uma bananinha aqui, aí vem um bicho e te morde, entende? Que lindo esse animal, deixa eu pegar aqui, dar um pãozinho para ele, dar isso aqui, aí o animal vai lá e te morde. A gente teve um caso com capivara em Águas Claras, e olha que incrível. Em Águas Claras? Em Águas Claras. Caramba. Eu fui um dia, tava no Parque de Águas Claras, né, fazendo ali uma caminhada, e aí eu vi algumas capivaras soltas e eu vi que tinha uma mãe e alguns filhotinhos, né? E eu passei distante, porque eu sei que a mãe com os filhotes fica mais arredia, mais agressiva. mais agressiva. Passei distante e aí eu olhei e falei assim, e eu pensei, gente, tomara que ninguém queira mexer nesses filhotinhos. Tomara que o pessoal não cometa essa loucura. Eu pensei, mas continuei, né? Tava tudo bem, as capivaras estavam no cantinho assim. Fui embora pra casa e tudo. Quando eu cheguei à noite em casa, o pessoal falou: Tenente, teve um acidente com capivara hoje no Parque de Águas Claras. Eu falei: Meu Deus, eu tava lá. Olha. E ainda pensei sobre isso. Não sei, alguém foi mexer no filhotinho da capivara, achou bonitinho, enfim, não sei como é que foi o cenário. E aí teve um acidente. Então, assim, animal silvestre, você tem que ficar distante e respeitar ele andando, respeitar o trânsito dele. Não fica tentando colocar o dedo ali onde você não é chamado, não, que pode dar problema. Não se intrometa. Se a senhora me permite, eu vou contar uma história que eu acho que serve para ilustrar a situação. O podcast era para nossa especialista falar, né? Mas o cabra que está aqui do lado também é muito tagarela e eu acho que é interessante. Antigamente, era muito mais comum se ver animais silvestres nas residências. Eu me lembro na minha adolescência que minha vizinha passava lá e tinha um macaco prego numa corrente. Nossa. A minha família tinha um macaco prego em casa. Eu devia ter uns 6 anos de idade. Chamavam ele de Chico. E o Chico era fantástico. Ele era uma atração maravilhosa. Porque ele era inteligente. Ele subia na pia, pegava a panela e cuspia e passava o bombril. Eu te juro, ele fazia isso. E aí a gente enrolava um monte de menino atentado, enrolava pedra no papel de balinha, jogava pra ele, ele desenrolava. Quando ele via que era pedra, ele tacava de volta. Ou seja, o Chico era uma atração da família. Meu avô andava com ele aqui, a minha mãe. E um dia eu tava na casa da minha tia, eu cheguei perto dele, não lembro, pra pegar alguma coisa, ele pulou na minha cabeça e me deu uma mordida bem aqui. Eu me lembro exatamente de não sentir dor alguma, mas ficou tudo vermelho, porque meu rosto escorreu muito sangue na hora. E aí, hospital, injeção, beleza. É porque o Chico não gosta de criança, não chega perto. E ele continua em casa. Eu vou resumir bem a história. Um belo dia, esse mesmo primo que eu comentei agora há pouco, que tinha um gecko, ele era bebezinho, né? Ele tava no berço. O Chico surtou. Ele derrubou todas as coisas que tinham na estante, quebrou tudo que você puder imaginar. Ele derrubou das estantes, botou todo mundo pra correr de dentro de casa e meu primo ficou no berço. A gente teve que chamar polícia, o bombeiro, pra pegar um macaco prego enorme que tava dentro de casa com a faca na mão. Os bombeiros chegaram na janela, que ele já tinha quebrado o vidro da janela,
E ele tava com a faca na mão, ameaçando os bombeiros. Eu acho isso assim, eu acho que hoje conto isso para algumas pessoas que não acreditam, mas é um animal muito inteligente, é um Sim. animal de comportamento instável, como a gente já conversou aqui. Não é porque ele tava ali tranquilinho, mas eu acho que uma hora vai, cara, aqui não é meu lugar. Sim. Não é pra eu estar aqui, não é pra eu estar servindo de atração aqui pra família. Enfim, ele foi capturado com a rede e foi é, levado para uma das unidades do bombeiro, ficou um tempo lá. Depois meu pai deu uma passada lá até para ver como ele estava. Depois não sei qual foi a destinação do Chico, mas eu acredito que não foi muito boa, porque o animal que passa a vida em cativeiro, que basicamente foi a situação dele, deve ser muito difícil essa reintegração dele na natureza. Né? Ele vai acabar vivendo ali o resto da vida em cativeiro porque alguém causou isso quando tirou ele do habitat dele. Quando, igual nessa situação do bombeiro ir resgatar o Chico lá, como é que a equipe da Polícia Militar Ambiental avalia o risco? Ah, que a gente vai precisar de mais pessoal, de cuidados especiais para certo tipo de animal. Uhum. Como vocês fazem essa avaliação naquela situação hipotética que a gente criou, por exemplo, da onça parda? Uhum. Ah, tem uma onça na minha casa, ela tá aqui no meu quintal. Eu Uhum. já tô segura, minha filha tá segura, meu cachorro tá seguro. Uhum. E agora? Primeira coisa que a gente faz quando chega uma ocorrência pra gente, a gente faz uma triagem, né? Que a gente tenta entender qual é o cenário que tá rolando ali na casa da pessoa. Uhum, Aí a gente olha, tem foto, tem vídeo? Não, não tem. Você tá onde? Você tá em segurança? Tem mais gente em casa? Tem gente acidentada? Qual a localização? Manda a localização. Qual o uhum, contato do solicitante? Porque quando a gente vai, a gente tá conversando com a pessoa, né? E aí, tá sim. tudo bem? E Uhum. aí? Ainda mais se for um animal O bicho ainda tá mais. aí. Se for um animal, né, mais com porte maior, etc. Uhum, E a gente vai conversando com a pessoa e entendendo o cenário. Alguns animais, eles têm um comportamento um pouco mais ameno. Isso não significa que ele não vai te atacar. Isso significa que o comportamento dele é um pouco mais previsível. uhum. Então, aí a gente manda um equipamento determinado e uma equipe determinada. Ah, é um animal de maior porte, é um animal que está mais agressivo, é um animal que oferece mais perigo. Aí a gente manda uma equipe maior, manda Sim. outros tipos de equipamentos. Uhum, É outro cenário, entende? É outro tipo de abordagem. Então a gente sempre busca entender qual é o cenário que está se apresentando na casa da pessoa. sim. E por isso que o contato com o solicitante é tão importante, para a gente entender o que está rolando ali, né? Porque se for um animal de grande porte, exemplo, né? Ah, é uma onça, sei lá. Uma onça tá aqui. Eu não, esse tempo de polícia ambiental, eu não me recordo de alguém ligando para falar, ah, tem uma onça aqui dentro da minha casa, ou, Uhum. enfim. Mas, é uma onça, é um tamanduá grandão que tá aqui, Que enfim. também é um animal perigoso. Uhum. Exatamente. Aí a gente, às vezes, tem que acionar a equipe de veterinário, tem que falar com algum órgão ambiental, ver se vai aplicar alguma sedação no animal para tirar o Uhum. animal dali e tal, etc, etc. Uhum. É complexo, não é tão simples. Mas a gente a gente tem os equipamentos lá, né, na polícia, que eles ficam lá no BPMA, pinça, cambão, etc, etc, o que dá para utilizar. E a gente já vai no cenário esperando, né? Mas às vezes a gente chega no cenário e é algo totalmente inusitado. A gente já pegou umas ocorrências que a gente fala assim, meu Tipo Deus, assim, que tipo, um carro que a gente precisou levar no mecânico, levantar o carro e a cobra tava lá dentro da. dentro da parte do motor ali. Exatamente, entende? Aí foi um Caramba! policial lá e tudo, ver o que tava rolando, Ah, né? Ninguém esperava esse cenário. A gente já foi acionado e, pô, tinha uma serpente aqui, onde é que ela tá? E vai procurar e tudo, tá dentro do vaso meu sanitário da Deus. pessoa. Ah, tinha uma serpente aqui, só que ela saiu. Ela tá no prédio, Em algum rodando. lugar. Ela tá em algum lugar rodando A por gente só não aí. sabe aonde. Então, os policiais lá do quartel, eles pegam várias situações bem inusitadas. E a gente Uhum. já vai meio que preparado para isso, né? Por isso que a gente sempre leva uma equipe bacana, 3, 4 policiais para atender essas ocorrências. A senhora é chefe da comunicação social hoje. Sou. Atua como chefe da É comunicação isso. social. Ainda participa efetivamente das ocorrências de resgate?
Lá no quartel, a gente divide assim, né? Na verdade, no militarismo, a gente tem as praças, tem os Uhum. oficiais, né? E algumas operações os oficiais conseguem estar presentes, outras operações não, porque o oficial está ali gerenciando, montando equipe, essa equipe vai para cá, essa equipe para Sim. cá, faz documento, faz isso e aquilo, faz relatório, tal, tal, tal. Então, nem sempre os oficiais conseguem estar nessa parte dos resgates. Mas alguns resgates a gente já acompanhou, né? Não só eu, como outros oficiais do quartel também. E aí a gente vê o tanto que é bacana esse Uhum. trabalho, né? Porque você lidar com o animal é muito, muito legal. E você Não. resgatar um animal e você vê que você está salvando aquela vida, que você está reintroduzindo aquele animal na natureza, que você está fazendo um bem, não só para você, para a pessoa que te ligou, mas para o mundo como um todo. Porque Uhum. o meio ambiente, ele é interligado, né? É, Então, assim, o que acontece aqui regionalizado, o que acontece aqui no Distrito Federal vai impactar o meio ambiente do mundo todo, porque é tudo interligado. Sim. Não Uhum. existe isso. Eu vou degradar o Distrito Federal e vai atingir o DF. Não, vai Não. atingir DF, Brasil, América, vai atingir tudo. É um Uhum. cenário global, porque é tudo interligado. Quando o animal é resgatado, ele é devolvido imediatamente para a natureza ou tem que passar por uma área um momento de readaptação? Como é que funciona? Ou depende do animal? Depende do estado que esse animal tá e do cenário que se apresentou. Exemplo. Pegamos um animal, uma serpente que não era para estar aqui, ela está aqui. Fomos lá, verificamos, né, o estado de saúde. Não tem nenhum tipo de sangramento, o animal não tem corte, o animal aparentemente ele está bem, né, está saudável. Aí a gente reintroduz no habitat. A gente não fica com o animal. Uhum. O que que algumas pessoas de vez em quando fazem? Eu queria conhecer o BPMA para ver os animais que tem lá. Mas, gente, então, não é o lugar ideal, porque não tem animal aqui. A Uhum. gente não fica com o animal, sabe? A Sei. gente resgata o animal. Ele tá saudável, a gente solta. Uhum. Reintroduz ele na natureza. Ele não tá saudável, tá com a asa, tá com a fratura, tá com isso, tá mutilado, tá, sei lá, tá queimado. Aí a gente faz a ligação imediatamente para os nossos parceiros. A gente tem uma parceria muito grande. Até agradeço a parceria que a gente nutriu ao longo desses anos com o Hospital da Fauna Silvestre, que é o HFAUS. A gente liga, gente, tem condição de receber? Um animal tá assim, assim, assado. Tira foto, faz. Tem condição. E aí, assim, é a galera que trabalha 24 horas, todos os dias, Uhum. o tempo todo, entende? Então a gente leva, aí os veterinários fazem o que tem que fazer, faz cirurgia, faz isso, faz exame e tal. É um hospital mesmo. O animal ficou ok, o animal tá bem, aí a gente vai começar a reintroduzir esse animal na natureza. Então tem que a parte de alimentação, ele tem que conseguir se alimentar sozinho, tem que conseguir isso, aquilo. E aí, questão de ave, por exemplo, às vezes a ave ficou tanto tempo num cubículo ali, ficou tanto tempo fechada, enclausurada, que ela, se você soltar ela na natureza, ela vai morrer no mesmo dia. Então tem que passar pela reabilitação, fazer voos curtos, depois faz uns voos maiores e vai fazendo e a gente vai soltando esse animal aos poucos. É assim que funciona. Entendi. E aqui no DF tem alguns locais que o animal passa esse período de reabilitação, igual a senhora falou. Tem gente que quer ir lá no BPMA conhecer os animais, Não né? tem. Vai conhecer só a Tenente Thaís lá e os companheiros dela. Mas Somente. aqui eu pergunto porque, ó, eu tem um lugar aqui que chama Chapada Imperial. Aham. E eu sei que lá eles têm uma parceria com os órgãos. É um local lindo, de Sim. 35 cachoeiras, de mata cerrado. E eu sei que lá eles fazem essa reintrodução, Aham. né? Você chega lá, a cerca deles é um monte de gaiola quebrada que eles tomaram dos traficantes e eles vão jogando, empilhando, né? Intencionalmente, para mostrar que aquilo ali é algo que não deve acontecer. Mas como os animais ali são reintroduzidos naquela área ali, inclusive, é normal, é comum a gente chegar lá e uma arara vir e pousar em cima do carro. E aí lá eles servem um almoço Uhum. e aí eles têm um efetivo de pelo menos 10 pessoas que ficam ali só para espantar os animais, porque começa a descer tucano, começa a descer papagaio, começa a descer arara. Ou seja, aquilo é lindo, é Uhum. maravilhoso ver aquilo, as pessoas que estão lá ficam, né?
maravilhadas com a situação. Mas eu penso, é igual a senhora falou, você vai soltar um animal que estava em cativeiro, ele não vai embora. Ah, agora eu vou viver, vou caçar sozinho, Não é porque ele não assim. aprendeu aquilo. Não. Ele acha muito mais fácil continuar por ali, procurar comida perto de um humano, que é o que ele estava Uhum. acostumado. Então, acredito que deve ser assim É. um trabalho É minucioso, um trabalho de árduo. formiguinha. Aqui no DF a gente tem os CETAS do IBAMA, que fica. Tem a Floresta Nacional de Brasília, né? Que é Uhum, a nossa conhecida Flona. E tem uma basezinha dos CETAS do IBAMA, e lá eles fazem esse trabalho de reabilitação e reintrodução também. Então, às vezes você chega lá, tem aves que elas estão começando, né, a aprender, reaprender a voar. Aí eles colocam para fazer um voo um pouquinho mais longo, depois mais ah, que legal. longo. Isso aqui na Flona Aqui na mesmo? Flona, no Ah, que CETAS. bacana. A Flona é meu Aí, lugar preferido no mundo. é, Ah, eu amo a Flona ali também. eu falo, ali é a minha igreja. Ali é quando eu E quero ir, ficar tranquilo, é ali que eu vou. eu amo a Flona também. E aí lá eles fazem esse trabalho. Aí o animal vai, né, sendo reintroduzido aos poucos à natureza. Quando eles olham e falam assim, não, a gente já tem segurança de soltar Uhum. esse animal. Aí eles soltam o animal. É um trabalho lindo, é bem bacana. E quando vem que o animal já pode literalmente voar com as próprias asas. Isso, aí... E eu acredito que seja um momento de êxtase ali da Nossa, equipe, sim. de, De ver de um trabalho de satisfação. às vezes meses, né? Aham. Fazendo aquele trabalho ali de. Em outros locais fazem trabalhos semelhantes em outros estados. Eu já vi alguns vídeos, assim. Eu sempre me emociono muito, né? Essa questão de animal é uma questão que me emociona Eu percebi isso tanto. aqui, eu percebi as feições da senhora mudarem quando falava de um assunto e de É, outro. tan- tanto para o bem quanto para o É, mal, né? Assim, quando eu vejo uma questão de reabilitação de animal, eu fico muito feliz. Mas quando eu uhum, vejo um animal em estado de sofrimento, me gera muita revolta também, sim. né? E alguns outros estados também fazem coisas semelhantes, assim, até mesmo com onças, né? Às vezes eles pegam uma onça que estava em cativeiro por sei lá qual motivo, e aí eles vão tentar fazer, né? Esse animal reaprender a caçar, Uhum. esse animal reaprender a se abrigar, fugir de outras presas, fugir, caçar, entende? É um trabalho muito bonito e muito gratificante, muito gratificante. Existe, por outro lado, a situação que talvez o animal, a equipe analise e pense, não, esse animal não consegue voltar mais para a natureza. Existem esses casos. E aí o que que acontece? É, daí são alguns animais, por exemplo, que estão no zoológico, são Uhum. animais que não Uma foram. coisa que eu ia perguntar para a senhora, o que que a Uhum. senhora acha do zoológico? Então já vamos Você quer falar. me comprometer, na verdade. Não, é porque eu vi, assim, a opinião da senhora sobre Aham. animal em cativeiro É. na verdade, a gente vem aqui mais para aprender, para entender, e quando temos um especialista aí do outro Uhum. lado, a gente quer sugar a informação e passar a É. informação. É. Assim, eu falando agora como Thaís, Uhum, independente da polícia, independente do BPMA, falando como Thaís, eu sou uma pessoa que fico abalada quando eu vejo um animal preso. uhum, Ah, mas é silvestre, é exótico, é doméstico, seja lá o que for, assim. Eu ver. E as legislações foram mudando, a gente foi aprimorando algumas coisas. A gente está numa pauta muito grande agora, porque pessoas que estão usando coleiras curtas, assim, com o cachorro, por exemplo, né? E tudo pode incorrer ali nos maus tratos. A gente está vendo questão de vaquejada, questão disso, questão do circo, que já é mais antigo, exposição de animal, perseguição de animal. Ah, peguei um animal em Fernando de Noronha, tirei foto. A gente está vendo as coisas, né, uhum. aos poucos evoluindo. Eu fico muito, 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 muito incomodada quando eu vejo um animal aprisionado, né? Eu acho que o melhor cenário, não só em Brasília, não só no Brasil, mas acho que no mundo, seria se a gente conseguisse ter santuários de vida silvestre, sabe? Espaços abertos, Uhum. muito grandes, que esses animais conseguissem viver ali naquele Sim. ambiente de forma a fazer suas, né, suas atividades, voar, etc, etc, e interagir com outros animais ao mesmo tempo, porque a vida silvestre, ela não é só voar ou se rastejar como a serpente. A vida silvestre também é interação entre as espécies, né? Interação entre os animais. Sim. Isso é vida silvestre. Então, acho que o cenário ideal seria esse. Então, eu, particularmente, eu não gosto de ir em lugares que eu vejo um animal preso. Ah, mas é um animal que
não foi possível reabilitar, eu entendo. Tem trabalhos muito importantes de procriação de espécies também, etc, etc. Mas eu, particularmente, eu fico bem, assim, eu fico bem angustiada, eu não gosto. Mas isso é uma coisa minha desde que eu sou bem pequenininha. Eu, Uhum. criança, já não gostava. Tanto que todos os animais que eu tive até hoje, meus cachorrinhos e tudo, né, assim, eles são criados muito livres, muito livres. E a galera Uhum. fala, Thaís, você não serve para ser adestradora de animal. Porque eu deixo meu cachorro assim, falo, cara, você faz o que você quiser. Se quiser deitar agora, você deita. Se não quiser, não deita. Se você quiser comer, você come. Se você quiser beber água. Se você quiser, vem aqui no meu colo, não quer vir, eu te respeito. Eu sou essa pessoa, Uhum. então, pô, eu respeito tua vontade. Mas assim, é uma questão minha, entende? Sim. A Thaís como pessoa. Eu como pessoa. É uma opinião minha como pessoa mesmo. Aí, agora a gente volta à informação que a senhora estava passando. O animal não teve. Foi avaliado e viu que ele não tem condições de voltar para a natureza. A gente, infelizmente, não tem um santuário que a senhora, como Falou disse, seria o ideal. muito ideal. Ele vai parar no zoológico e tem outros locais aqui onde esses animais vão passar o resto da vida ali com o mínimo de conforto ou geralmente vão para o zoológico realmente? Assim, eu acredito que alguns animais possam ser destinados para alguns outros locais, mas o local principal que a gente conhece aqui no DF é o zoológico, né? Onde esses animais ficam, né? Mas tem alguns lugares aqui no entorno que também fazem trabalhos semelhantes, né? Mas aqui no DF, o principal local é o zoológico. Só que, assim, minha experiência que eu vejo, por exemplo, né, lá no CETAS, o pessoal faz de tudo para que esse animal seja Uhum, reabilitado, assim. Os caras dão a vida para que esse animal vá para a natureza, porque eles entendem a importância. Então, às vezes, o animal fica talvez anos ali em reabilitação e tentando, 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 tentando. E aí, em último caso, esse animal vai voltar para essa situação, né? De ficar em de algum cativeiro, local. né? Eu vi que a senhora tem dificuldade até de falar a palavra, É, mas infelizmente é isso. ele vai voltar pro cativeiro. É. Tenente, uma mensagem assim para quem tá vendo a gente agora que resuma assim, um conselho sobre educação ambiental. Sei que a gente falou muita coisa, a senhora virou para a câmera muitas vezes para falar conselhos fantásticos e tentar fazer entrar na cabeça das pessoas que o problema de tráfico de animais não começa lá quando esses bandidos estão tirando o animal do habitat natural deles. Eu acho que ele começa ao contrário, aqui na ponta, nas Uhum. pessoas que estão comprando, né, por todos os motivos que a gente conversou, para tirar foto bonitinha na rede social, para ter um animalzinho legal em casa. Então, o conselho final para essas pessoas, Tenente, por favor, pode olhar para essa câmera, fica à vontade. O conselho que eu dou em âmbito, né, essa questão de meio ambiente, o que eu gostaria que as pessoas refletissem, vocês não precisam concordar comigo, 100%. Mas é um conselho que eu dou. Cara, a gente está aqui num planeta e tem várias coisas coexistindo ao mesmo tempo. Pare para refletir se você é superior a essas coisas. Pô, eu sou superior aos animais, então eu posso fazer o que eu quiser com eles? Eu sou superior a essas árvores que existem aqui? Eu sou superior a esse rio, esse mar? Eu, Thais, acredito que não. Eu acredito que está todo mundo aqui em pé de igualdade e a gente tem que coexistir de uma forma muito pacífica, se respeitando. Eu não gostaria que outros seres que coexistem aqui com a gente achassem que são superiores a mim e viessem me aprisionar, torturar, acabar com a minha vida. Por que Uhum. eu tenho que fazer isso com as espécies? Entende? Por que eu tenho que achar que eu sou superior às espécies, então eu posso matar, eu posso torturar, aprisionar, maltratar, vender, ter numa gaiola? Entende, cara? Eu acho que tudo começa com você pensando: e se eu fosse esse bicho aí? E se eu fosse, sei lá, essa árvore que tá aqui, eu ia querer que fizessem isso comigo? Pensem se fossem vocês no lugar deles. Porque eles não têm voz. Uhum. Eles não conseguem muitas vezes se defender. Eles não conseguem, às vezes, acionar órgãos pra. Entende? Eles não têm isso. Então, assim,
Para quem acredita num criador, ou num, enfim, Deus, ou num ser superior, nos deu várias ferramentas, né? Voz, etc, etc. Mas não foi para a gente acabar com os outros seres que vivem aqui na Terra. Foi para que a gente colabore com isso. Então pensem que estamos todos, aqui em Brasília, no Brasil e no mundo, estamos todos no mesmo barco. Se o barco afundar para mim, vai afundar para todo mundo. Se o barco afundar para a galera dos Estados Unidos, vai afundar para todo mundo. O meio ambiente ele é interligado. Ele é interligado. Então, eu tenho que pensar em mim, mas eu tenho que pensar também que eu estou existindo num planeta com vários seres. E, por favor, nos ajudem na preservação ambiental. E não é porque eu sou boazinha ou vocês são bonzinhos. É porque a gente precisa sobreviver. E para a gente sobreviver, a gente tem que preservar. E é isso. Fantástico. Tenente, deixa as redes sociais que o pessoal pode acessar para conhecer um pouco mais sobre o trabalho da Polícia Militar, ambiental. Pode ser a rede social da senhora também, inclusive, site. Quais os canais aí que dá para entrar em contato? A gente tem nossa rede social, né? Só que a gente tá. A nossa rede social se a pessoa colocar lá BPMA, PMDF, ela acha. Só que agora as nossas redes elas vão ser temporariamente desativadas por conta do período eleitoral. A gente vai ficar um tempinho sem as redes. Alguns outros órgãos do governo também vão fazer a mesma coisa, a gente vai ficar sem rede temporariamente. Mas depois que passar esse período eleitoral, a galera pode pesquisar lá BPMA, PMDF, e eles vão encontrar. E aí tem os grupamentos lá, tem GOC, tem GTA, tem Operações Lacustres, tem Lobo-Guará, que são os grupamentos que são do nosso quartel, mas estão todos suspensos agora. A minha rede social é Thaís, THAYS, Gonçalves.bio. O pessoal, você é bióloga? Não, é bio de biosfera, porque como eu trabalho com o meio ambiente, as pessoas me identificam assim, eu achei por bem colocar. E aí, quem quiser pode me mandar mensagem, eu sempre converso, sempre tento orientar, porque eu gosto muito da questão ambiental. Isso é para além de uma profissão, eu acho que é uma missão de vida. Eu acho que a profissão, você dizer, eu trabalho com o que eu gosto. Sim. Eu acho que começa antes, é gostar e resolver trabalhar com aquilo. Eu acho que a senhora está muito bem posicionada hoje. Perfeito. Dá para ver isso aqui na conversa, a paixão que a senhora fala do cuidado com os animais, enfim. Qual o nome do comandante da senhora? É o Tenente Coronel Adelino e o nosso subcomandante é o Major Emerson. Tenente Coronel Adelino, Major Emerson, quero agradecer por liberar a Tenente Thaís para vir aqui bater esse papo com a gente. Tenente, quero agradecer novamente. Muito obrigado por aceitar o convite. Vim aqui esclarecer, falar. Eu acho que a gente tem assunto para mais 2 ou 3 podcasts, então a senhora fica à vontade. Pode entrar, que a casa é sua, para vir retornar, falar sobre outros assuntos, sobre esse mesmo assunto que ainda tem muita coisa para dizer. Enfim, muito obrigado por ter aceitado. Obrigado você que está aí, assistiu, acompanhou a gente até agora. Fica a mensagem, cuida do meio ambiente, não vai se meter a cabeça a fazer coisa que não deve, tá bom? Animal é na natureza, animal em casa é pet, é cachorrinho, gato, e cuida deles direitinho de qualquer forma. Curte, comenta, compartilha, segue a gente nas redes sociais, fica à vontade, pode entrar.